Quando tu pega um ônibus, dirige um carro, uma moto, anda de bicicleta, as 3 leis de Newton estão presentes. Quer saber como? Então sem enrolação. Começando com a primeira lei, a inércia. Essa lei da física estabelece que um objeto em repouso permanecerá em repouso e um objeto em movimento continuará em movimento, com velocidade constante ao longo de uma linha reta, a menos que uma força atue sobre esse objeto, fazendo ele se mover, mudar de direção, parar, enfim. Essa lei está diretamente relacionada aos cintos de segurança e airbags. Os passageiros dentro de um carro em movimento tendem a continuar seu movimento na mesma direção e velocidade, mesmo que o carro pare abruptamente. E é aí que entra o cinto, porque sem ele os ocupantes podem ser lançados para fora do veículo ou colidir com as partes internas do carro, o que pode, por óbvio, resultar em lesões graves. O airbag é outro dispositivo baseado na lei da inércia. Em caso de colisão, o airbag se infla rapidamente para fornecer uma superfície acolchoada que absorve a energia cinética dos ocupantes. Ao fazer isso, ele aumenta o tempo de desaceleração, reduzindo assim a força do impacto. Os princípios da primeira lei de Newton foram estabelecidos graças a colaborações de vários cientistas ao longo da história. Christian Huygens, por exemplo, fez contribuições significativas para a compreensão da inércia e da conservação do momento. Inclusive tem um vídeo sobre grandes físicos da história aqui no canal, que fala tanto de Newton quanto de Huygens, mas deixando claro que foi Newton que formalizou e articulou claramente esses conceitos no contexto da mecânica clássica. Eis agora um exemplo. Quem já viu acidentes em que uma moto em alta velocidade bate um carro e o motoqueiro praticamente voa? Então, esse é um caso da lei da inércia. O motoqueiro estava em movimento e continuou em movimento. Em conclusão, a primeira lei de Newton desempenha um papel fundamental na concepção dos equipamentos de segurança automotiva. Agora a segunda lei. Força é igual a massa vezes aceleração. Como recém vimos, a lei da inércia teve papel fundamental na concepção de cintos de segurança e airbags. Já esta lei, a segunda, está diretamente ligada à fabricação dos automóveis, incluindo áreas que amassam de forma controlada. Claro que a eficácia é relativa ao impacto. Tanto que uma observação comum é que os carros modernos parecem amassar mais facilmente em comparação com os carros antigos durante uma colisão. A segunda lei de Newton afirma que a força resultante que atua sobre o objeto é igual à massa desse objeto multiplicada pela aceleração que ele experimenta. Matematicamente fica expresso F igual a ma. F de força é a interação que pode causar a mudança no movimento de um objeto, medida em newtons. M de massa é a quantidade de matéria em um objeto. A de aceleração é a taxa de mudança da velocidade de um objeto. Agora, aplicando isso ao contexto dos carros. Um carro moderno geralmente é construído com materiais mais leves e resistentes, como ligas de alumínio e aço. Esses materiais são projetados para absorver a energia de uma colisão, deformando-se e dissipando a energia cinética do impacto. Em contraste, muitos carros antigos eram construídos com aço mais pesado e menos deformável, o que significava que eles absorviam menos energia durante uma colisão, resultando em uma maior transferência dessa mesma energia para os passageiros. Ou seja, aquele acidente no qual o motorista sai com o mínimo de dano possível, mas que destrói o carro todo, é basicamente uma troca entre a vida pelo prejuízo financeiro. Em resumo, a diferença na forma como carros modernos e antigos respondem a colisões tem suas raízes nos princípios da mecânica clássica. Agora a terceira lei de Newton, ação e reação. A terceira lei de Newton postula que, para cada ação, há uma reação igual e oposta, o famoso empurrar a parede. Essa lei é fundamental para entender como um carro se comporta ao fazer uma curva, especialmente quando se consideram as forças não inerciais envolvidas. Ao fazer uma curva em um carro, você experimenta o que é conhecido como força centrífuga, que parece empurrar você para fora da curva. No entanto, não é realmente uma força no sentido clássico, mas sim uma força não inercial, resultante da interação entre o carro e a estrada. E o que isso quer dizer? De acordo com a terceira lei de Newton, à medida que o carro faz a curva, ele exerce uma força sobre a estrada na direção oposta à curva. Em resposta, a estrada exerce uma força igual e oposta sobre o carro, mantendo-o na curva. Para entender melhor, imagine um carro fazendo uma curva virando para a esquerda. Dentro do carro você sente como se estivesse sendo empurrado para a direita. Isso ocorre porque, ao virar à esquerda, o carro exerce uma força contra a estrada. A estrada, por sua vez, exerce uma força de reação igual e oposta ao carro, fazendo-o tentar continuar em linha reta. A sensação de ser empurrado para fora da curva é, portanto, uma manifestação da terceira lei de Newton em ação. Quem já se jogou em cima de amigos ou familiares durante as curvas? Eu já fiz muito isso. E ainda faço, na verdade. Em resumo, ao fazer uma curva em um carro, tu está experimentando a terceira lei de Newton, onde as forças não inerciais surgem como reações às ações do veículo. Por hoje é isso, galera. Obrigado para ti que chegou até aqui. Espero que tenha ficado bem explicado como as 3 leis de Newton se aplicam aos veículos. Se curtiu, deixa o like e se inscreva para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo.